Primeira Guerra Mundial, vários movimentos de vanguarda eclodiram na Europa, como o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo um pouco depois. Todos esses movimentos tinham um denominador comum: desacreditar a literatura e as artes, que estavam estagnadas e passivas na mão dos burgueses que haviam iniciado a guerra. De todos esses, o dadaísmo, movimento de artistas plásticos e poetas, foi o mais radical e demolidor. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Suíça se mantinha neutra. Nela se refugiavam artistas intelectuais de todos os pontos da Europa. Abrigando-se em Zurique, alguns desses foragidos da guerra se reuniam no cabaré Voltaire, no ponto de encontro espaço cultural, onde, a 8 de fevereiro de 1916, o romeno Tristan Tzara e os alemães Hugo Ball e Richard Rosenberg lançaram o movimento dadaísta. O que foi o dadaísmo? Um movimento artístico surgido na Europa, mais especificamente na cidade de Suíça, de Zurique, em 1916, contrário à burguesia e o naturalismo, que valorizava a arte abstrata. Em poucos anos, o movimento alcançou, além de Zurique, as cidades de Barcelona, Berlim, Colônia, Hannover, Nova York e Paris. Muitos de seus seguidores deram início, posteriormente, ao surrealismo, e seus parâmetros influenciaram a arte até hoje. Características: elementos mecânicos, desejo de romper o limite entre as várias modalidades artísticas, irrelevância artística, ênfase nos absurdos e nas coisas sem lógica, protesto contra a loucura da guerra, o capitalismo e o consumismo, caráter pessimista e irônico, principalmente em relação à política, incorporações de diversos materiais, utilização de diversas formas de expressão, como a fotografia, a poesia, música e etc., na composição de obra de arte. Tristan Tzara. Tristan Tzara foi um poeta judeu e francês que nasceu em Moineste, na Romênia, e faleceu em Paris aos 67 anos de idade. Foi um dos iniciadores do dadaísmo. No último manifesto que divulgou, Tzara disse que o grande segredo da poesia é que o pensamento se faz na boca. Como uma afirmação desse tipo é evidentemente incompreensível, ele procurou orientar melhor os seus seguidores, dando a receita para fazer o poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que compreendido do público. Dadaísmo no Brasil. O dadaísmo no Brasil repercute na produção de alguns artistas nos primeiros anos da arte modernista, como obras de Flávio de Carvalho e Ismael Neri. O escritor Mário de Andrade tem forte referência na publicação do livro Paulícia Desvairada, que possui um poema intitulado Ode ao Burguês, e que já no prefácio o autor faz a recomendação de que só deveria ler o poema quem souber urrar. Poema Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Agora vamos falar sobre a decadência do dadaísmo. Entre 1921 e 1922, o movimento chegava ao seu fim. Tristan Tzara e André Breton desentenderam-se. Com o término da guerra há alguns anos, era a hora de reconstruir o que fora demolido: a Europa e a arte. Tzara insiste em manter a linha original do movimento. Breton, rompendo com o dadaísmo, abandona o grupo
para criar o movimento surrealista, uma das mais importantes correntes artísticas do século XX. Não dá não, Johnny, velho.